Sim, Jesus, nós exaltamos o Teu nome, nós Te glorificamos, nós damos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Jesus, Tu és digno. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nenhuma outra pessoa poderia fazer aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós exaltamos o Teu santo nome, declaramos que Tu estás acima de tudo, nós entregamos, abrimos o nosso coração, entregamos as nossas vidas ao Senhor. Pai, nós não éramos nada, pecadores, errantes, destinados à morte eterna, mas através de Cristo Jesus, através da obra que Cristo Jesus realizou naquela cruz, Ele transformou, Ele mudou o nosso destino, mudou as nossas vidas, mudou a nossa eternidade, mudou quem nós somos, nos deu uma nova vida, nos retirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Seu amor, para o reino da luz. Obrigado, Jesus, nós Te louvamos e nós Te exaltamos. Espírito Santo, nós Te adoramos também. E declaramos que precisamos, nós necessitamos do Teu poder, da Tua manifestação, do Teu toque sobre nossas vidas aqui. Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir neste momento, que nós possamos ver a manifestação do Seu poder através da Sua palavra, e que a Tua palavra seja uma semente poderosa, colocada num solo fértil, e possa produzir muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Eu quero que você, antes de você se assentar, que você cumprimente, estenda a sua mão aí, aperte a mão, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga a ela assim: eu vejo em você o poder de Deus. Diga para ela isso: eu vejo em você o poder de Deus. Repita isso para essas pessoas: eu vejo em você o poder de Deus. Aleluia. Nós estamos muito felizes aí essa semana, né? Este final de semana, a Andréia já comentou, nós fizemos o evento aí da IBI, da Escola Bíblica Infantil, e muitas crianças vieram, algumas famílias, muitos irmãos contribuíram, colaboraram, trabalhando, se empenhando, ajudando, e nós vimos salvação se manifestando no meio de crianças ali. Também tivemos oportunidade de estar juntos, né? A liderança dos adolescentes, dos juniores, estiveram com eles ontem à noite aqui na igreja. Foi um tempo muito especial, também muito legal, muito importante o momento que eles estiveram juntos ali. E os jovens, né? Nós começamos esse ano, eu brinco, eu falo, no começo do ano, os jovens da igreja estavam resumidos a 2 pessoas, 2 jovens, né? E hoje nós temos aí pelo menos 9 jovens envolvidos dentro da estrutura da igreja, um casal que assumiu a liderança recentemente. Nós estamos muito felizes, eles estiveram juntos ontem também na casa dos líderes, tiveram um tempo especial ali. Deus tem transformado o nosso dia a dia. Às vezes a gente não vê, a gente vem para o culto no domingo, às vezes tem contato com o grupo familiar ali ao longo da semana, mas nós não vemos tudo aquilo que Deus tem feito. E eu te garanto uma coisa, meu irmão: os céus estão abertos sobre este lugar, não sobre este lugar físico apenas, mas sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós que fazemos parte deste grupo, desta comunidade, deste local. Não existe nada extraordinário. Ivo, então nós temos algo especial. Não, não é isso. Simplesmente nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e que o Espírito Santo de Deus, Ele opera nas nossas vidas, e nós temos essa convicção e essa certeza, e você é alvo, é objeto do toque, do poder, do amor de Deus, e nós cremos dessa maneira. Sabemos que tudo aquilo que erramos, que pecamos, todos os nossos erros estão perdoados, e a presença e o poder do Espírito Santo em nós nos fortalece, nos faz santos, nos santifica, nos justifica. O sangue do Cordeiro nos justificou. Tenha essa consciência, tenha essa certeza no seu coração. Eu quero compartilhar algo até com você que está um pouco nessa linha daquilo que eu estou falando aqui. Agradecemos aí os irmãos, como a Andréia trouxe, em relação à ajuda e o empenho que eles têm dedicado no seu trabalho, nas atividades aqui, a liderança de adolescentes, de jovens, a EBI, como a Andréia citou, não poderia deixar de referenciar aqui também. E eu quero, mais uma vez, compartilhar um pensamento aqui com vocês. Quero começar hoje com Lucas, capítulo 10, verso 19.
No comecinho de setembro eu compartilhei uma mensagem, eu trouxe alguns princípios desse texto. Hoje eu vou começar com ele. E o texto diz assim, nós estamos sem o telão aí, o computador lá em cima ele deu um problema, então pegue a sua Bíblia aí de papel no celular aí, ou a que está na sua memória mesmo, né? Afinal de contas, você já deve ter armazenado aí na sua memória a palavra de Deus. Não, estou brincando, né? Nem todo mundo consegue guardar tudo. Mas o texto diz assim, eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Não sei se você sabia disso, não sei se você tem essa consciência, mas o seu nome está escrito nos céus. Está escrito o seu nome lá porque você é conhecido lá e porque você tem uma herança para receber, não para receber, você já tem direito de usufruir dela, você tem uma herança nos céus. Então, que você tenha consciência disso, que você tem poder e autoridade para estabelecer no ambiente espiritual, determinar coisas no ambiente espiritual. Esse contexto aqui, Jesus tinha organizado seus discípulos em grupos, 70 discípulos em duplas, em grupos ali de 2 em 2, e os enviou a vários lugarejos, várias cidades pequenas, para pregarem o Evangelho, lugares para onde Jesus iria depois. E aí quando eles retornam muito jubilosos, alegres, felizes, pulando de alegria, porque eles disseram, olha, pessoas foram curadas, o poder de Deus se manifestou, os demônios se submeteram. E aí Jesus ele falou, eu vos dei autoridade. E a autoridade dada àqueles homens, àquelas pessoas, àqueles discípulos, 2000 anos atrás, ela está delegada a mim e a você. Amém? Amém? A autoridade dada por Jesus aos seus discípulos 2000 anos atrás, ela está sobre a minha e a sua vida. Amém? Aleluia, vocês estão aí. E eu quero ler ainda o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Bastante conhecido esse texto, Efésios 6, 10. O texto diz assim, finalmente, Paulo está escrevendo aqui, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está dizendo aqui que nós temos uma luta que não é contra as pessoas. Meu irmão, seu inimigo não é o seu genro, a sua nora, o seu sogro, a sua sogra, não são eles os seus inimigos. Não é o seu gerente, o dono da empresa, o patrão, o dono do lugar, não são os seus colegas de empresa que estão ali tentando passar a perna em você. Não, você não luta contra essas pessoas. Você luta contra poderes espirituais, poderes malignos que estão nas regiões celestiais, confrontando a sua vida, tentando destruir você. Por isso que nós todos os domingos fazemos um momento de libertação, para que as pessoas que estão vindo, que estão chegando, que estão se envolvendo na igreja, que estão participando conosco, tenham a oportunidade de expor a sua vida a um momento de confronto ao reino das trevas. E eu sugiro que você, diariamente, tenha uma posição, uma postura de oração com essa autoridade. Se coloque nesta posição de autoridade, sabendo que você tem poder delegado pelo Senhor Jesus para controlar, para determinar ao reino das trevas que ele se afaste da sua casa, da sua vida, da sua família, dos seus amados, do seu trabalho, das suas atividades, da igreja. Meu irmão, eu oro constantemente sobre este lugar, confrontando toda palavra declarada de maldição contra esta igreja, confrontando todo tipo de atitude contrário. Às vezes, meu irmão, até mesmo, eu declaro que toda palavra de oração que está desalinhada com a palavra de Deus seja quebrada. Nós precisamos ter essa postura. Precisamos entender que isso é necessário fazer para que nós possamos usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Somos herdeiros, temos o direito, temos uma herança a receber, recebida em Cristo Jesus, por aquilo que Cristo fez na cruz. Mas existe um inimigo. O inimigo não é de Deus, é o inimigo das nossas almas. E ele tenta nos confrontar.
ele tenta nos destruir, tenta nos derrubar, tenta impor a vontade dele sobre nós e nos escravizar. Por isso nós precisamos nos posicionar. Abra comigo, se você tiver aí a sua Bíblia, o livro de Esther. Não sei se você sabe, mas na Bíblia tem um livro chamado Esther. Quero ler no capítulo 4, os versos de 12 a 14. Rapidamente aqui, eu quero te contextualizar. Esse livro, ele conta um período da história do povo judeu em que eles haviam sido dominados pelos assírios, pelos babilônios. E o reino que havia conquistado a Judéia, Jerusalém, toda aquela região, ele se estendia desde a Etiópia, do norte da África, passando por toda a Ásia e indo até a Índia. Então era um reino muito extenso, governava vários lugares. E nesse governo, fazia Jerusalém, os judeus, a região onde os judeus moravam, né, o que hoje nós conhecemos como Judéia ou Palestina, estava totalmente dominado por este império, por Assuero, que era o seu rei. E os judeus, eles eram levados como escravos, eles eram tratados como escravos. E lá em Suzã, na cidade de Suzã, onde o imperador Assuero morava, ele tinha alguns judeus que estavam habitando lá naquele lugar. Então os judeus, eles eram escravos, estavam sujeitos a um rei, a um império. E lá em Suzã, Assuero teve um desentendimento com a sua rainha e a afastou das suas atividades, né? Fez um impeachment da rainha, ele tirou ela do seu reinado. Ele teve um contratempo com ela ali. E ele definiu, e ele entendeu que ele deveria escolher uma rainha. E entre todas as moças virgens do reinado foram enviadas para Suzã, para a cidade de Suzã, escolhidas entre elas a pessoa da qual caiu a graça de Deus foi Esther. E esse livro conta a história de Esther e conta um fato que aconteceu com o povo judeu. Existia um primeiro-ministro ali chamado Amã, e Amã decretou, com o acordo do rei, que todos os judeus fossem mortos. E ele definiu uma data, um dia específico no calendário, em que todos os judeus deveriam morrer. Só que Esther, sendo judia, ela era rainha. E ela tinha acesso ao rei. E ela poderia, então, interferir, ou ali causar uma interferência para mudar aquele cenário. E Esther, ela era órfã, criada pelo seu tio, por um familiar ali, chamado Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução aí. Estou lendo uma versão aqui que usa o nome Mardoqueu. E então, ela começa a conversar com o seu tio, por cartas ali, comunicando, ele não podia entrar no palácio. E ele fala, olha, nós vamos morrer. E ela fala, olha, mas eu não posso fazer nada, eu só posso entrar na presença do rei se ele me chamar. Eu não posso ir lá bater na porta dele, se eu entrar lá sem ser chamado, eu posso ser morta por fazer isso. E então o seu tio, nessa conversa, ele traz essas informações que estão aqui em Esther 4:12. O texto diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, eles estavam conversando sobre o fato da morte dos judeus, mandou dizer-lhe, então Mardoqueu mandou uma resposta para Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E Mardoqueu termina com uma pergunta para ela. E o que eu quero que você entenda hoje, e eu quero trazer aqui 3 pontos bem simples e bem diretos para você, é que você tem uma autoridade sobre a sua vida, que foi delegada pelo próprio Jesus Cristo. Que nós lutamos num ambiente espiritual, e essa autoridade precisa ser exercida no ambiente espiritual. E que da mesma forma que o povo judeu sofreu um decreto de morte, você e eu temos um decreto contra nossas vidas que está emitido no inferno, para destruir as nossas vidas. Isso acontece, e aí vem toda a opressão, todo tipo de manifestação maligna contra nossas vidas. Mas Mardoqueu, ele coloca um pensamento para Esther. Ele fala, olha,
será que não foi para esse momento exatamente que você foi elevada, você foi colocada à posição de rainha? E aí eu pergunto isso para você. Será que não foi para esse momento que nós vivemos hoje, aonde nós vamos hoje, com quem nós trabalhamos hoje, aonde nós moramos hoje, com as pessoas com quem nós convivemos hoje? Será que não foi para este momento que você foi colocado na posição de herdeiro de Deus, filho de Deus? Será que não é esse o momento em que nós precisamos nos manifestar? E é a respeito disso que eu quero trabalhar com você hoje. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que Mardoqueu tinha uma clareza muito grande na sua mente. E no verso 14, quando ele diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Então vamos fazer uma parênteses aqui, pensar especificamente sobre esta frase. Meu irmão, eu não sei quais são as lutas, quais são as dificuldades, o que você enfrenta no seu dia a dia. Eu não tenho a menor ideia de quais são as dificuldades que você passa. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus ama você de tal maneira, de uma maneira tão extraordinária em Cristo Jesus, que independente das circunstâncias que estão ao seu redor, o poder e a proteção e o cuidado dele estão derramados sobre a sua vida. Mardoqueu, ele tinha uma certeza, ele fala: olha, o decreto está escrito, está transmitido para todo o reino. Eram 127 províncias que receberam aquela carta dizendo: olha, se existe um judeu aí, no dia tal, tinha um determinado mês. Se eu falar o dia aqui, vocês vão dar até risada, né? Ele estava definido para o dia 13, eu não sei por que o 13 sempre é complicado, né? No dia 13 do último mês do ano, seria o momento em que os judeus deveriam morrer. 127 lugares receberam aquele comunicado. E aí Mardoqueu chega para Esther e fala: olha, eu não sei o que você vai fazer, você é a rainha, você pode fazer algo, mas se você não fizer nada, eu tenho certeza de que Deus não vai nos desamparar e livramento virá de algum lugar. Você tem na sua consciência essa clareza? Será que quando você olha as dificuldades, sei lá, financeiras, de relacionamento, no trabalho, será que quando você olha o seu dia a dia, o seu contexto, você olha e fala: puxa vida, Deus, será que essas portas se fecharam, essas oportunidades que acabaram, será que você fica preocupado com as circunstâncias? Ou você olha e fala: olha, eu estou vendo aqui algumas questões, algumas dificuldades, mas eu sei que o meu Deus, Ele me ama, Ele me guarda, Ele está sobre a minha vida, Ele manifesta o seu poder e o seu amor. E se o caminho que eu pensei aqui não tiver livramento por Ele, Deus vai prover livramento de alguma forma. Será que isso está claro no seu coração? Mardoqueu foi muito claro com Esther. Ele falou: olha, você é a rainha, você está numa posição de governo, de privilégio, você pode interferir nesse momento. E aí ele fala: mas se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Porque Mardoqueu sabia, e esse é o ponto que eu quero que você guarde aqui, neste primeiro ponto que eu estou colocando, é a frase que eu quero que você guarde neste primeiro ponto. Mardoqueu sabia que havia uma aliança entre Deus e o povo judeu. E eu tenho uma convicção na minha vida, e enquanto pastor aqui da igreja, na sua vida eu tenho certeza disso. Existe uma aliança entre você e Jesus Cristo. E essa aliança protege a sua vida em todo o tempo. Meu irmão, tenha clareza disso. Não tenha dúvida disso. Não ache que Deus está errando com você. Tenha certeza de que Ele ama você e que Ele te deu tudo o que tem de melhor. Você é um herdeiro dele em Cristo Jesus. Tenha consciência e clareza. O meu primeiro ponto aqui, se você está anotando, é confiar integralmente na proteção de Deus. O segundo aspecto que eu quero trabalhar com você é que Mardoqueu, ele confronta Esther e ele fala: olha, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro,
No capítulo 2, o verso de número 9, os versos 9 e 10, ele diz assim: vocês, porém, são uma geração eleita, são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam sobre suas vidas. Meu irmão, você é rei e você é sacerdote. Do mesmo jeito que Esther estava numa posição privilegiada, você está numa posição privilegiada. Só que você precisa entender isso, e quando eu digo entender, a última coisa que eu quero falar para você, que eu quero dizer ou dar a entender a você, é que você deve compreender isso na sua mente. Na sua mente isso não vale nada. Você tem que crer que Deus ele é poderoso para perdoar os seus pecados, para justificar as suas falhas, para santificar a sua vida e para te tornar filho dele. E como filho, herdeiro. Como herdeiro, você governa. Você é rei e você é sacerdote. O ofício do rei era governar, era determinar as questões políticas, de guerras, de território, as questões operacionais práticas do dia a dia de um reino. O ofício do sacerdote era ministrar ao Senhor. No Velho Testamento nós poderíamos pegar aqui, eu poderia pegar N exemplos. Um bem conhecido é quando Saul, enquanto rei, está diante dos filisteus ali para uma batalha, mas ele não pode ir para a batalha enquanto o sacerdote, né, que na ocasião era Samuel, ele chegasse e sacrificasse a Deus. Enquanto o sacrifício não acontecesse, o rei não poderia colocar as suas tropas em batalha. Mas como estava demorando muito para o sacerdote chegar, o povo estava desanimando e alguns estavam desertando e indo embora. E aí então Saul toma uma decisão de que ele deveria tomar aquele passo e sacrificar. Ele ocupa um ofício errado. E aí as coisas desandam naquele momento. Quando Samuel chega no ambiente da batalha, no campo de batalha, e Saul já havia sacrificado, ele coloca ali uma situação, fala: olha, porque você errou aqui, nós vamos perder a batalha. E aí, a partir dali, na verdade, o reinado de Saul estava já numa fase de declínio. Mas no Antigo Testamento haviam as duas figuras, o rei e o sacerdote. Porém, no advento de Cristo, quando Cristo vem, morre pelos nossos pecados, perdoa os nossos pecados, nos purifica com seu sangue, ele nos chama a nos tornarmos um reino de sacerdotes. Você passa a ser rei e sacerdote. Você ocupa as duas funções. Quando Jesus ele faz uma cura na sinagoga, num sábado, e ele entra naquele lugar, e tem um homem ali que uma das mãos dele era ressequida, era mirrada, né? Alguns textos usam essa expressão, é como se a mão dele não tivesse se desenvolvido. Uma mão normal e uma mão encolhida. E aí então Jesus restaura a mão daquele homem. Simbolicamente ali ele está dizendo: olha, eu estou restaurando sobre o homem, sobre a humanidade, as suas duas funções. Nós perdemos a função sacerdotal quando Adão peca lá no Éden. E ao entregar o controle, ao entregar a autoridade a Satanás, ao se posicionar ali entregando o domínio ao governo das trevas, e Deus ele não mente, né? Deus diz: olha, se você tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. E eu brinco sempre, né, quando eu dava aula para crianças na escola, eu falava: como é que Adão morreu se ele teve filhos, né? Se ele não poderia ter filhos se ele tivesse morrido. Na verdade, ele morreu espiritualmente, e a sua função sacerdotal foi quebrada. E ele permaneceu vivendo como rei, como governante na região, no ambiente onde ele estava. E ele estabeleceu, e os seus descendentes estabeleceram reinos, mas sem o poder e a presença de Deus sobre suas vidas. Então, Deus ele nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, você está na mesma condição de Esther. E se você se calar, de alguma forma Deus vai prover livramento para as pessoas que estão ao seu redor por outro caminho. Porque Ele é fiel àquilo que Ele se comprometeu em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Tenha consciência disso.
O que eu estou colocando aqui nesse segundo ponto é, você precisa saber que existe uma ação, uma atitude que você precisa tomar. Eu estou hoje trazendo um pensamento aqui muito mais voltado para você enquanto cristão e para as posturas e comportamentos que você tem enquanto cristão. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar tudo que você faz. Eu tinha muito esse pensamento lá no passado, uns 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, que eu tinha que abandonar tudo que eu fazia, meu trabalho, todas as coisas, e ficar na igreja o tempo inteiro. Meu sonho, era ficar sentado aqui de segunda a sexta, orando, viver de vento, né? Provavelmente. Mas nós precisamos entender que aonde nós estamos, nós somos uma agência, nós somos uma sucursal, uma embaixada do reino de Deus aonde nós estamos. Se você está dirigindo seu carro, você é um embaixador de Cristo dentro desse carro. Se você está trabalhando para um cliente, está prestando serviço lá na estrutura do cliente, você é a presença de Deus naquele lugar. Nós precisamos ter consciência disso. Quando Mardoqueu ele fala com Esther, e ele pergunta para ela, fala, será que não foi para esse momento que você veio a ser rainha, que você se tornou rainha? Será que não foi por isso? Quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? E a minha pergunta para mim mesmo é, será que não foi para um momento como este que eu estou vivendo, que eu me tornei um rei e um sacerdote em Cristo Jesus, para estabelecer o reino de Deus aonde eu vou, com quem eu estou, aonde eu estou, com quem eu estou falando, com as pessoas que me cercam, seja no ambiente da igreja, do trabalho, de clientes, de vizinhos, de familiares. Será que não é esse o momento? Será que não é por isso que você está aqui? E quando nós olhamos ontem, né, eu estava aqui na igreja e eu participei pouco até das atividades das crianças ali, mas quando eu vejo pessoas assumindo uma posição, cuidando das crianças, os irmãos que se prepararam e fizeram um teatro ali, se paramentaram, puseram roupas, decoraram um texto, se dedicaram a isso. São pessoas que estão ocupando a sua posição de rei e de sacerdote, compartilhando uma palavra, trazendo salvação. As pessoas que prepararam a comida, estouraram a pipoca. Pipoca é bom demais, né? Se você quer me dar um presente, me dê um pacote de pipoca. Muito bom. Eu prefiro salgada, doce é bom também, mas a salgada é melhor, né? Ontem os irmãos ficaram assustados com o quanto eu comi de pipoca. Não estou brincando. E aí, então, os irmãos que trabalharam em todo o tempo ali, exerceram o seu papel de rei e sacerdote. Mas é tão simples, há crianças, tinha ali crianças, um aninho, um pouquinho maior, 10, 11, 12 anos. Meu irmão, eu tenho, deixa eu contar aqui rapidinho, deixa eu ver o tempo, estou estourando um pouco o tempo. Quando eu tinha 5 anos, os meus pais me matricularam numa escola. Naquela ocasião, muito tempo atrás, né, não dava para matricular numa escola municipal, porque para entrar na escola municipal precisava ter pelo menos 6 anos. E os meus pais, por questões de agenda, de trabalho e tal, me colocaram numa escola particular. E essa escola, ela pertencia a uma igreja. E tinham professores cristãos ali. Eu lembro pouco, assim, não lembro muito das pessoas, assim, do ambiente. Eu me lembro da sala um pouquinho, uns 5 anos. Mas uma coisa vem muito claro na minha mente, na minha lembrança. Nós, em todo momento, em todas as refeições, nós orávamos. Nós tínhamos um momento de oração. Nós tínhamos um momento de oração e de entregar as nossas vidas a Jesus. Aquelas pessoas oravam e impunham as mãos sobre nós, enquanto crianças ali. E aí se passaram os anos, eu fui estudar em outros lugares, com 15 anos fui morar em outra cidade, saí de perto dos meus pais. E aí, no lugar, na república onde eu morava, depois de um tempo que eu estava lá, veio morar um rapaz que era lá da minha cidade. E aí nós fizemos uma amizade, de vez em quando a gente ia junto visitar os pais, e fomos desenvolvendo uma amizade. Ele era cristão, começou a me evangelizar, falar do amor de Deus para a minha vida. E aí, num período de férias, de recesso ali, nós dois estávamos na nossa cidade natal, e ele passou na minha casa e falou, olha, você precisa ir num culto hoje. Tem um culto lá na igreja, e ficou gralhando no meu ouvido ali, até eu ir para a igreja. E eu fui no culto. A igreja, a mesma igreja da escola que eu tinha estudado, o mesmo lugar.
E naquela noite, naquele culto, num sábado à noite, eu entreguei a minha vida a Jesus. Naquele mesmo lugar onde eu fui ministrado quando eu tinha 5 anos de idade. Meu irmão, se você traz uma criança para um evento como nós fizemos ontem, e nós dedicamos um tempo ministrando, semeando a palavra de Deus no coração delas, essa semente tem todo o potencial da palavra de Deus dentro dessa semente. E essa semente, ela não vai voltar vazia. Ela vai, num determinado momento, germinar, crescer, vai frutificar muito. Então, quando nós temos pessoas envolvidas nesse trabalho, nós estamos ocupando uma posição de reis e sacerdotes. Então, meu segundo ponto aqui é a pergunta que Mardoqueu faz para Esther. Não foi para este momento, não foi para um momento como este que você se tornou o rei ou rainha. Não foi para um momento como o seu, lá no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, que você se tornou o filho de Deus, herdeiro de Deus, para manifestar o poder e a presença de Deus por onde você vai, para amar, para declarar bênção, para realizar obras vivas, para ser grato a Deus por tudo que você tem, para entregar no coração das pessoas uma semente poderosa que pode transformar a vida das pessoas. Será que não foi para este momento? E eu quero finalizar aqui com o último ponto. Eu gostaria de ler Atos capítulo 3, os versos de 1 a 6. O primeiro ponto que eu coloquei para você é que você deve confiar integralmente em Deus, na proteção dEle. O segundo ponto foi para um momento como este que você foi chamado, foi para viver aonde você vive hoje, foi para morar aonde você mora hoje, para conhecer as pessoas que você conhece hoje. Para isso você foi chamado. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui é que você precisa ser ousado. Olha só o que diz em Atos 3:1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Meu irmão, Pedro e João, eles estavam indo orar. A cabeça deles estava voltada para adorar, para entregar a sua vida ali em um momento de adoração, de louvor, de dedicar aquele tempo de oração. De repente eles olham um homem paralítico, desde a sua nascença, desde o nascimento. E o que eles entregam para aquele homem é algo muito ousado. É ousadia. Porque que certeza eles tinham de que ele ia andar? A convicção de que Jesus Cristo tinha levado sobre si todas as enfermidades. Que responsabilidade eles tinham sobre operar aquela cura? Nenhuma. A responsabilidade não era deles, mas eles foram ousados em crer que Deus poderia operar e que o poder de Jesus Cristo se manifestaria ali e aquele homem seria transformado, fisicamente transformado. Nós cremos dessa maneira, nós cremos assim, nós sabemos que isso é uma verdade. Se você crê dessa forma, você não pode ficar calado, você não pode silenciar, você não pode olhar as circunstâncias e deixar isso passar à toa. Nós temos que interferir na vida e na situação daqueles que estão ao nosso redor, com ousadia, sabendo que Deus é quem nos protege, quem nos guarda, e sabendo que fomos chamados para a vida das pessoas. Hoje à tarde eu ministrei essa palavra hoje de manhã usando um caminho um pouquinho diferente, mas hoje à tarde veio um texto na minha mente, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios 4, 7. Paulo escreve algo aqui que é muito impressionante, muito forte, para mim é muito forte. Ele vem falando a respeito da importância do chamado que ele tem de comunicar a palavra de Deus, de renunciar a algumas coisas e de declarar a palavra de Deus em todo o tempo, de pregar a todo o tempo. E ele vem falando a respeito disso.
E ele fala, olha, eu não prego a respeito de mim mesmo. E ele vai trazendo um conceito da importância de pregar a palavra. E aí no verso 7, 2 Coríntios 4, 7, ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Essa expressão, esse versículo para mim, ele é muito impactante na minha vida. Paulo ele está dizendo assim, ó, eu, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto gente pisando nessa terra, eu sou um vaso de barro, um vaso frágil. Qualquer intempérezinha aí fora pode me prejudicar. Mas dentro de mim existe um tesouro. E isso é feito dessa maneira, para que eu entenda que eu não vou me gloriar por aquilo que eu sou. A glória que está na minha vida não depende de mim. A glória que está na minha vida é do tesouro que foi depositado em mim, que é o poder da palavra de Deus, que é o Cristo vivo em nós. Se você tiver consciência disso, diante das circunstâncias, você não vai se calar. Você vai declarar a palavra de Deus e vai interferir nas situações. Seja na saúde, seja no relacionamento, seja no trabalho, nas finanças, em qualquer circunstância, você vai se posicionar e você vai declarar. Quando nós temos um momento como a apresentação de criança que fizemos hoje aqui, nós estamos fazendo isso. Nós estamos olhando para uma criança, né? Aquela clássica frase, né? Que é uma página em branco. E estamos dizendo sobre a vida dela: Satanás, você não tem direito, você não tem poder. Nós estamos usando a autoridade dada a nós para dizer: tire as suas mãos daí. Todos os seus intentos estão frustrados e destruídos. E nós declaramos que ela irá crescer com a graça, com o favor de Deus, com o poder de Deus, com a palavra de Deus. Ela irá se fortalecer no Senhor. Ela será santificada pelo sangue do Cordeiro. Terá saúde, vida. Meu irmão, fazer isso é adotar uma postura espiritual para transformar o ambiente natural. Quando Paulo ele fala que mas temos esse tesouro em vasos de barro. Esses vasos aqui, na região de Corinto era uma região portuária, e esses vasos eles eram feitos de pó, do pó das conchas. As conchas eram moídas, eram quebradas ali, transformadas em pó e misturadas com algum material para fazer uma liga e se construir um vaso. Esse vaso era da pior qualidade que existia. Se fizesse assim, quebrava. Era muito ruim. Era usado pelos artesãos ali para fazer coisas muito básicas, muito simples. E a palavra, para vaso de barro ali, foi traduzido como barro, mas a palavra é ostraquinos. Ostraquinos, ostra, se você usar a palavra ostra, você vai lembrar da conchinha da ostra lá. A palavra vem dessa raiz, ostraquinos. É o pó das conchas da região de Corinto. Era um vasinho vagabundo, bem ruinzinho, bem simplesinho. Mas Paulo fala que dentro desse vaso foi colocado um tesouro. Meu irmão, existe um tesouro dentro de você. A palavra de Deus, ela é poderosa. O Espírito Santo de Deus em você, ele é poderoso. Mas você precisa tomar uma posição e entender que ao você abrir os seus lábios, você cria vida ou você gera morte, dependendo daquilo que você fala, dependendo de como você declara a palavra. Tenha consciência disso. Esther teve uma oportunidade. Ela chegou diante do rei, ela chamou o rei, ela venceu uma barreira ali, ela desafiou o status quo, a situação, para se posicionar diante do rei. O rei perguntou o que ela queria. E ela armou foi guiada ali pelo Espírito Santo para montar uma armadilha para o rei, no bom sentido. Armou um banquete, ele foi lá, o rei ficou bem feliz, armou um outro banquete. E aí então ela trouxe e disse, olha, há um decreto contra o meu povo, contra os meus descendentes, a minha ascendência, a minha nação. E Amã, o seu primeiro-ministro, tramou contra nós,
e nós vamos morrer. Todos nós estamos decretados a morrer. E aí o rei se indignou com aquilo e mudou o decreto. E a forca que Amã tinha feito para o tio de Ester, para Mardoqueu, foi a forca onde Amã foi morto, foi enforcado. E o que eu vejo nisso é que Deus, ele transforma aquilo que às vezes as pessoas pensam que é uma maldição, ele transforma em bênção e em livramento para as nossas vidas. Nós precisamos ter isso claro nas nossas mentes. E eu quero que você, para finalizar aqui, eu quero usar um exemplo. Eu copiei hoje de manhã, foi engraçado, eu falei que eu peguei o pastor Pio, acho que 1 ou 2 semanas atrás, usou esse exemplo numa mensagem. Eu ouvi a mensagem essa semana, falei, não, eu vou colocar na minha mensagem de domingo essa expressão. E aí tinha um casal nos visitando hoje de manhã, e eles frequentaram uma igreja no Rio de Janeiro, que é de uma igreja aliançada com a ABA, e o pastor dessa igreja, com muita frequência, vai a Curitiba, e nós estávamos conversando no final do culto aqui, ele falou, o pastor Fragali falou isso daí lá num culto lá esses dias. A Andréia viu essa mensagem, né? E comentou conosco, olha, o exemplo que o Ivo deu aqui, eu ouvi numa mensagem do Fragali lá da igreja da Nova, né? Que é a igreja dele lá no Rio de Janeiro. Daí o casal falou, ele falou isso aí também, não sabia que o Pio tinha falado. E um fica copiando o outro, eu estou copiando os dois então, né? Para ficar mais simples. O Pio trouxe um exemplo, ele falou o seguinte, o cristão ele pode adotar 2 posturas. Ou ele pode ser um termômetro, ou ele pode ser um termostato. Eu não sei se você sabe a diferença entre termômetro e termostato. O termômetro, ele simplesmente nos dá uma informação. Se eu pegar o meu celular aqui agora e abrir ele, ele está marcando aqui, deixa eu atualizar aqui, 28 graus. O termômetro está me dizendo que agora, 27 graus, atualizou aqui. Aqui no Residencial Inocente Vila Nova Júnior, que é o bairro onde a igreja está, neste momento está 27 graus. O termômetro vai mudar a temperatura? O termômetro, ele serve para nos dar uma informação. Tem cristão que é assim. Tem cristão que chega e fala, olha, você viu quanta violência, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você viu esses políticos, você viu isso, você viu aquilo. E ele vive dando informações por aí. Vive trazendo notícias, mas ele não tem nenhuma postura, nenhum posicionamento, nenhuma posição para olhar a circunstância e falar, opa, eu vou interferir aqui. O termostato, por sua vez, ele interfere na circunstância. O ar-condicionado está ligado aqui. Vamos dizer que ele esteja ligado a 22 graus. E aí, então, existe no motor dele, na estrutura dele, existe um mecanismo ali que é o termostato. E se a temperatura aqui ela atingir os 22 graus, ele desliga o motor do ar. Só que ao desligar, a temperatura vai subir. Como lá fora está 27, 28, aqui vai ficar mais quente. A hora que subir aqui 23, 24 graus, o termostato aciona o motor e o ar-condicionado passa a resfriar de novo e a temperatura vai baixar. Então o termostato ele tem uma capacidade de interferir na situação. O que eu estou chamando a sua atenção aqui nesse sentido, né, trazendo à sua mente um exemplo simples existem cristãos que olham um cenário e eles ficam relatando o cenário. Olha que dificuldade, olha que problema, olha quanta situação, olha o que Satanás está fazendo. Irmão, pare de ser radialista do inferno. Interfira nas circunstâncias. Põe a sua mão ali, pegue a palavra de Deus e ore, e declare diante das circunstâncias. Opere no mundo espiritual, porque você tem uma autoridade que foi colocada sobre a sua vida. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum poder do mal poderá lhes causar dano. Assuma essa posição. Saiba que este poder está sobre você. Não seja um termômetro, seja um termostato. Interfira no ambiente ao seu redor, declarando vida, declarando a palavra de Deus, declarando o poder, a graça, o favor de Deus, em todo o tempo. Então, eu termino aqui com esse texto, sabendo que nós somos frágeis, mas que existe um tesouro valiosíssimo em nós. Esse tesouro está sobre nossas vidas. Então não cale, não feche a sua boca, os seus lábios.
clame, pegue esse tesouro que está em você e declare ele diante das circunstâncias e das situações. Se essa semana, amanhã, você vai sair para visitar um cliente, para atender um cliente, para trabalhar, para fazer algo no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas tarefas, cuidar de um projeto, de um processo lá onde você trabalha, saiba que você tem o poder e a autoridade de interferir naquele ambiente, declarando vida, declarando graça, declarando favor de Deus, declarando a palavra de Deus que é viva e verdadeira e eficaz e pode transformar as situações. Então não seja aquele que fica só relatando os problemas. Você viu? O chefe não fez isso, porque a empresa não fez aquilo outro. Meu irmão, pegue aquilo que está nas suas mãos e opere em fé, ousadamente, ousadamente, ousadamente. Vamos ficar em pé. Eu quero, antes de finalizar aqui, antes dos amados do louvor ministrarem um cântico para nós e nos conduzirem em louvor e em adoração, eu quero que você feche os seus olhos aí, você se desconcentre do que está ao seu redor e se concentre exclusivamente em Deus, no Pai Celestial. E eu não sei se existe algum decreto contra a sua vida. Talvez exista um decreto contra a sua saúde. Talvez um médico pegou um exame e decretou algo contra você. Talvez um especialista em finanças decretou algo contra a sua saúde financeira. Talvez alguém decretou algo sobre o seu perfil, sua personalidade, seu jeito, seu trabalho. Talvez um gestor, um gerente falou de maneira grosseira com você e falou: olha, você não serve para isso, não serve para aquilo. Talvez os seus pais decretaram algo sobre a sua vida, dizendo que você não é isso, que você é aquilo outro ou aquilo outro. Eu não sei quais decretos foram editados contra a sua vida, mas eu sei de uma coisa: nenhum deles irá prosperar, porque você é lavado pelo sangue do Cordeiro, você está transformado pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu quero terminar este tempo de ministração da palavra, orando e declarando que todo edito, tudo aquilo que foi editado pelo inferno contra a sua vida vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que cada um dos amados que estão aqui hoje, participando deste culto, que estão nos assistindo aí pela internet, eu quero dizer, Pai, que em nome de Jesus, cada um deles é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Cada um deles vai dar fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, cada um deles irá prosperar em tudo aquilo que intentar fazer. Pai, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre essas vidas hoje. Pai, declaro que cada um aqui será guiado constantemente pelo Teu Santo Espírito. Cada um aqui terá os seus desejos satisfeitos na terra, mesmo que seja uma terra árida e ressecada pelo sol. Que o Senhor irá fortalecer os ossos de cada um deles aqui. Que cada um aqui é um jardim bem regado, uma fonte cujas águas nunca faltam. Pai, cada um de nós aqui é trazido à Tua presença, fomos trazidos à Tua presença hoje para manifestar o poder de Deus, para vermos o poder de Deus sendo manifestado em nossas vidas, Pai. Pai, cada um aqui que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes até o ribeiro, e que você não teme quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Você não fica ansioso no momento da seca, porque você não vai deixar de dar fruto, porque quem sustenta e quem supre a sua vida é Cristo Jesus, é o poder do Espírito Santo habitando em sua vida, através daquilo que nós recebemos através de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, toda arma forjada contra a vida desses irmãos que estão aqui hoje está destruída em nome de Jesus. Eu declaro que em nome de Jesus, todo tipo de seta maligna lançada contra a vida de cada um aqui está destruída agora em nome de Jesus. Qualquer palavra de maldição dita, não importa por quem, contra a vida de cada amado que está aqui hoje conosco, está destruída agora no nome de Jesus. E eu declaro: você é bendito do Pai, você é um filho amado, você tem em você a essência,
o DNA de Cristo em sua vida, porque você foi transformado pelo sangue do Cordeiro, e esse sangue nos tornou filhos, e nós, enquanto filhos, somos herdeiros, temos direito a esta herança. Pai, tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz, tudo aquilo que é direito nosso, que é a nossa herança, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos aqui, e em nome de Jesus, eu declaro a você, enfermidade, caia por terra agora. Se existe uma doença no seu físico, nos seus ossos, nos seus órgãos, em nome de Jesus, nas suas emoções, essa doença irá cessar agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre as suas finanças um tempo de abundância, de prosperidade, de avanço, de crescimento. Tudo aquilo que tem impedido a sua vida financeira de avançar, cai por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro que os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, que servem ao corpo de Cristo, que servem à igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra, irão trazer esses recursos às nossas mãos. E em nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós precisamos fazer, em nome do Senhor Jesus, está liberado agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta igreja local, obrigado por este corpo local. Eu declaro, Pai, sobre este corpo local o crescimento, o avanço. Pessoas virão, pessoas estarão conosco, pessoas virão buscar a Tua presença aqui, pessoas encontrarão salvação neste lugar, em nome de Jesus. Pessoas encontrarão o amor de Cristo sendo manifesto neste lugar. Pessoas que estão por aí machucadas, feridas, presas em vícios, presos na dependência, presos em situações e circunstâncias, em nome de Jesus, eu declaro agora todas as pessoas livres e libertas para virem até este lugar, para estarem aqui conosco, para receberem a presença e o poder de Deus sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado porque estamos vivendo um tempo extraordinário, com a presença e o poder do Espírito Santo derramado sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo seu poder, pela sua manifestação, pela sua graça em nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos e adoramos o Senhor de todo o nosso coração. E eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um aqui, um tempo extraordinário, um tempo novo, um tempo de vida, um tempo, Pai, onde os decretos de Satanás estão destruídos, e um tempo onde a vida está liberada sobre as nossas vidas. Pai, nós vamos abrir os nossos lábios e nós vamos ver vidas se manifestando ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, nós te adoramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.